Olá pessoal, eu sou o Dr. Alex, médico de família, e hoje eu separei dicas para melhorar a sua memória de maneira bem prática e objetiva. Você quer viver e envelhecer com mais saúde? Vem comigo nesse vídeo. No meu dia a dia do consultório, uma das queixas mais comuns que eu encontro são queixas relacionadas à memória. E dentro desse público eu vejo três pessoas diferentes. Eu vejo o idoso, que já começou a ter perdas de memória, vem por conta própria ou trazido por um familiar. Vejo o idoso que está preocupado em prevenir uma perda de memória. E vejo o jovem, que ele vem mais cedo para o meu consultório, ou porque ele sente que o seu desempenho está pior em algum momento, ou porque ele vê os pais ou algum familiar idoso perdendo a memória. E ele tem medo que a mesma coisa vá acontecer com ele. E tem um quarto grupo que às vezes não sabe que pode ser ajudado, mas que também poderia ter muito benefício com as mesmas medidas que a gente vai conversar aqui. É o grupo do empresário, do profissional, que está plenamente desempenhando suas atividades, mas que começa a ter uma queda de desempenho. E se ele não cuidar disso, isso pode estar cada vez pior para ele. É claro que cada um desses grupos vai ser abordado de uma forma diferente em consultório, mas hoje aqui eu queria trazer dicas para melhorar sua memória e o seu desempenho cognitivo, que serve para os quatro grupos da mesma maneira. Na verdade, as dicas que eu vou trazer hoje para melhorar sua memória, elas vão ser úteis no momento, na sua performance, no seu desempenho atual, e ao mesmo tempo vão prevenir que você tenha problemas no futuro. Então você está resolvendo dois problemas com uma ação que você toma hoje. Então vamos lá, a primeira dica para melhorar sua memória é não abrir mão do seu sono. O sono não é só para descansar o corpo, muito menos é perda de tempo. Hoje já temos pleno conhecimento de várias funções desempenhadas no sono, seja em consolidação da memória, seja em limpeza de toxinas produzidas pelo corpo durante o dia. É durante o sono que a gente consolida memórias e que a gente consegue livrar nosso organismo de substâncias tóxicas que foram produzidas no tempo, digamos, de funcionamento mais acelerado, quando a gente está acordado. Então aquela ideia, principalmente no mundo empreendedor, empresarial, de que dormir é perda de tempo e que para eu ter um bom desempenho eu tenho que estar muitas horas trabalhando, já caiu por terra. Você precisa dormir bem para que você possa ter desempenho nas suas horas produtivas do dia. Recomendação atual que a gente tem entre 7 e 9 horas de sono diariamente. Mas esse sono precisa ter qualidade e não apenas o tempo. Então a gente precisa cuidar para que não tenhamos excesso de estímulos à noite, cuidar da iluminação do quarto, cuidar de ruídos, cuidar para que não tenha interrupções no nosso sono, para que a gente possa realmente fazer um ciclo adequado de sono e acordar recarregado. Hoje em dia tem uma grande variedade de maneiras de se medir a qualidade do sono, desde aplicativo de celular, pulseiras, relógios, mas o mais importante é que você consiga se observar e perceber o que pode estar prejudicando o seu sono. A alimentação antes de dormir, a iluminação, talvez você não tenha uma cortina que está fechando direito a janela e está deixando entrar muita luz, ou você mora numa rua mais movimentada e o barulho está te acordando. Hoje em dia temos fones com cancelamento de ruídos que pode ajudar muito. Então identifica o que pode estar prejudicando o seu sono e busca uma solução. Se você não conseguir identificar sozinho, busque ajuda para identificar isso. A segunda dica é: tenha seus momentos de pausa. Quando a gente vive em ritmo muito acelerado, estressado, o nosso organismo está produzindo substâncias que nos preparam para lutar ou para fugir. Esses mecanismos foram muito importantes no desenvolvimento da espécie humana. Foram eles que lá atrás permitiram que a gente fugisse de um predador, que a gente lutasse contra algum inimigo e que a gente conseguisse sobreviver e chegar nos dias de hoje. O problema é quando esses mecanismos não desligam mais e a gente vive o tempo todo como se estivesse preparado para fugir ou para lutar, mesmo sem algum estímulo importante. Tem um livro muito famoso na área de estresse que chama Por que as zebras não têm úlceras? O que é defendido nesse livro? A zebra está lá na savana, o leão pode estar ali do lado dela, ela está pastando tranquilamente. A hora que o leão parte em ataque, ela dá toda a energia dela, foge, corre. Assim que o leão para de correr, ela para no mesmo lugar e começa a pastar novamente. Ou seja, o estresse dela vem exatamente no momento de se defender. É claro que o exemplo da zebra é um exemplo simplista. A gente não pode o ser humano viver sem pensar no futuro, sem se planejar, mas isso é muito diferente de ficar sofrendo o tempo todo por perigos inexistentes, por ameaças imaginárias, ficar criando problemas e situações e gerando ansiedade excessiva. O fato é que quando a gente fala de saúde cerebral, a gente precisa dar um descanso para o nosso cérebro. Seja com atividades de lazer, com meditação, seja passando mais tempo com a família, na natureza, seja o que for, encontre a atividade que descanse e que te deixe desacelerar um pouco o seu funcionamento cerebral.
Terceira dica para sua saúde cerebral: tenha uma alimentação de qualidade. Não faltam evidências de que a alimentação tem impacto direto na nossa função cerebral. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o consumo de água, tá? Uma pequena falta de água no organismo já pode comprometer sua concentração, sua memória, sua atenção, mesmo que você ainda não esteja com sede e que seu corpo não esteja demonstrando nenhum outro sinal de desidratação. Se tratando diretamente das dietas, existem inúmeros estudos. A dieta mediterrânea e a dieta MAID são duas mais citadas nesses estudos, mas eu não quero entrar profundamente em nenhuma delas, e sim trazer umas dicas mais gerais e mais práticas sobre a alimentação. O importante é que a nossa dieta tenha alimentos que estimulem os neurotransmissores, que é o que faz a informação circular entre os neurônios, melhore a neuroplasticidade, que é a maneira como os neurônios estão se ligando para cumprir diferentes funções, e que além disso seja antioxidativa e anti-inflamatória. Mas como conseguir isso na prática? A base da alimentação deve ser constituída de alimentos de origem vegetal e na sua forma integral. Inclua grãos, verduras, legumes e leguminosas. Aumente o consumo de frutas em geral e principalmente aquelas que têm mais potencial antioxidante. Garanta a presença de gorduras de boa qualidade, que você vai encontrar nos peixes de águas profundas como o salmão, no azeite de oliva, no abacate e nas oleaginosas, que são as castanhas. Não tenha medo do consumo de ovo. Evite excesso de gorduras saturadas, frituras, fast food, produtos industrializados e ultraprocessados. Alguns alimentos que trazem um benefício muito grande que você deve incluir são chá verde, café, a cúrcuma, as frutas vermelhas e o chocolate acima de 70% cacau. Vocês viram aqui na tela os exemplos que eu coloquei de alguns alimentos, e eu vou deixar 2 posts que eu já fiz também sobre os alimentos melhores para a memória e sobre antioxidantes. Confere lá, aproveita para seguir meu perfil que eu estou sempre trazendo mais dicas sobre esses assuntos. A quarta dica: cuide bem do seu corpo. Saúde mental e saúde corporal não podem ser separadas. O exercício físico, ele cuida bem do corpo como um todo, mas aqui eu quero me ater aos benefícios mais relacionados à saúde mental. O exercício físico regular ajuda a diminuir o nosso grau de inflamação crônica, atua na liberação de neurotransmissores, de hormônios que ajudam no bom funcionamento cerebral, ajudam na produção de fatores de crescimento celular, que vão inclusive estimular o crescimento de neurônios. E por último, melhora a circulação do sangue, que vão fazer que a gente tenha melhor oxigenação do tecido cerebral. Os exercícios aeróbicos parecem oferecer melhor benefício, mas sempre que a gente fala em exercício, temos que pensar em aeróbico, força, flexibilidade e, no caso dos idosos, pensar também na importância de treinar um equilíbrio. E a quinta dica pra gente finalizar: exercite sua mente. Pode ser uma surpresa aqui pra vocês. Todo mundo já sabe que o exercício físico é importante, mas eu queria destacar aqui a importância do exercício mental. Um estudo realizado na França com quase 50 milhões de pessoas comparou quem se aposentou aos 65 anos com as pessoas que se aposentaram aos 60. E ele mostrou que as pessoas que se aposentaram aos 65 tiveram 15% menos chance de desenvolver demência. Isso mostra pra gente a importância de se manter uma mente ativa. E acho que esse é o grande problema atual. A gente está sendo inundado por um excesso de tecnologias e cada vez mais está deixando essa atividade mental de lado. Por isso que eu deixei essa dica por último e queria mostrar agora alguns exemplos práticos para você perceber que você também tem caído nesse erro. É muito fácil a gente perceber, por exemplo, que o controle remoto fez a gente deixar de levantar do sofá para mudar o canal, que o elevador fez a gente deixar de subir uma escada, ou que a facilidade de transporte, carro, fez a gente caminhar menos. Mas você consegue enxergar aonde a tecnologia está fazendo você pensar e usar menos sua mente? Por exemplo, quantos números de telefone você guarda de cabeça hoje em dia? Talvez você não saiba nem o seu. Para quantos lugares diferentes você sabe o caminho? Como que você entra hoje em dia numa cidade nova que você não conhece? Antigamente a gente parava, perguntava, alguém explicava, a gente olhava um mapa antes, a gente se esforçava muito para chegar no local novo. Hoje em dia a gente usa o GPS. Conta de cabeça hoje em dia a gente já não faz mais, por mais simples que seja. Às vezes uma conta que você responderia de imediato. Você enfia a mão no bolso, tira o celular e faz ela, para depois perceber que você nem precisaria do celular. Todos esses pequenos detalhes vão fazendo a gente usar menos a nossa mente. Com isso a gente vai ficando cada vez menos preparado. Eu não quero aqui negar que essas tecnologias trazem muita facilidade para o nosso dia a dia. Eu também uso muitas delas. O que eu quero fazer é que você enxergue que às vezes a gente está deixando o exercício mental de lado. E isso pode trazer consequências para a gente no futuro. A gente vai viver mais. Com que saúde a gente vai chegar lá? Como o nosso corpo vai chegar e como a nossa mente vai chegar. À medida que a tecnologia começou a substituir nossas funções físicas, a gente começou a precisar fazer uma caminhada, ir para academia e buscar formas ativas de exercitar. O mesmo tem que acontecer com a mente. À medida que a tecnologia começa a substituir funções mentais que antes a gente fazia, a gente precisa buscar exercícios ativos para aquelas funções estarem
sempre afiadas. Essa conversa até aqui pode ter ficado muito teórica, mas eu queria te deixar aqui embaixo 4 dicas bem práticas e quero te desafiar a escolher uma dessas ações para botar em prática essa semana. Primeira, aprenda coisas novas. É importante mantermos nosso cérebro em constante aprendizado. Quando você aprende coisas novas, você estabelece novas conexões, seu cérebro aprende a pensar diferente, mesmo problemas que você já tinha anteriormente. Então, qualquer coisa, quanto mais nova for para sua rotina, melhor. Um novo idioma, principalmente se for algo diferente das línguas que você já conhece, um novo instrumento musical, uma nova prática esportiva, ler sobre algum tema que seja diferente do seu dia a dia, longe da sua área profissional. O importante é que seja algo realmente novo, que não seja aprimorar algo que você já sabe, e sim realmente trazer uma novidade para sua vida. Segunda dica, descanse. Descansar o seu cérebro é essencial, mas é importante saber que ficar no celular ou ficar assistindo televisão não conta como descanso. Descansar é realmente desacelerar o seu funcionamento cerebral, seja na meditação, como oração, a prática de alguma atividade relaxante como yoga, ou até mesmo tirando o tempo para estreitar seu contato com a natureza. Existe, por exemplo, a recomendação até mesmo de prescrição de horas de contato com a natureza para se melhorar a qualidade de vida das pessoas. A terceira dica, que é algo bem prático, é troque as suas mãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Pegue atividades simples que você faz no dia a dia com a sua mão dominante, por exemplo, escovar o dente com a mão direita, tente fazer com a mão esquerda. Pequenos detalhes que parecem muito simples, por exemplo, trocar o mouse do computador do lado direito para o lado esquerdo. Essas pequenas mudanças vão fazer você ativar áreas novas do seu cérebro, estabelecer novas conexões e melhorar o seu funcionamento cerebral como um todo. E a última dica, foque sempre nos seus pontos fracos. O que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer uma atividade de ginástica mental pensando no ponto que você já tem uma boa habilidade. Você vai pensar sempre na sua maior dificuldade. Um exemplo, tem um amigo meu que me contou uma história que ele tinha muita dificuldade de guardar caminhos, locais na cidade. O que ele fez? Como ele jogava bastante videogame, ele desativou os mapas dentro dos jogos. Com isso, ele tinha que exercitar a mente com a noção espacial dentro do jogo, uma coisa que estimulava ele, que ele gostava muito. E com isso, ele começou a melhorar a visão espacial dele no mundo real também. Então, identifique coisas que você tem dificuldade e como que você poderia se incentivar a fazer aquilo da melhor maneira. Um outro exemplo relacionado à linguagem é quando a gente está, por exemplo, lendo um texto em um idioma diferente, no inglês. Antigamente, se você ficasse preso numa palavra, você ia pegar um dicionário, abrir, olhar, e aquilo você ia fixar muito bem aquela palavra. Hoje em dia você tem o Google Tradutor, que acaba que torna esse mecanismo tão fácil que você acaba diminuindo muito seu ritmo de aprendizado de novas palavras. É isso aí, doutor Alex. Ou mesmo no português, se tem dificuldade de escrever uma palavra, antigamente você pegava o dicionário, ia lá, abria as páginas, procurava. Tinha uma dificuldade que fazia você acabar guardando aquela palavra. Hoje em dia você simplesmente pesquisa no Google, a palavra vem correta para você não se preocupa em guardar. Daí a pouco você está escrevendo a mesma palavra e procurando de novo a maneira certa de escrever. Um outro exemplo, agora eu confesso até uma falha minha. Às vezes eu tô saindo ou voltando do trabalho, a minha esposa me liga ou me pede quando eu tô saindo de casa para comprar alguma coisa. Quando ela vai falar o que precisa comprar, eu já falo direto para ela, me manda no WhatsApp. Ou seja, eu nem espero ela falar para guardar para eu ir comprar, eu já peço direto no WhatsApp. Com isso eu deixo de usar essa memória e isso cada vez tende a ficar melhor. Eu vou parar de fazer isso. Espero que sirva de alerta para vocês também e que vocês mudem Espero que sirva de alerta para vocês também e quem faz a mesma coisa que eu também mude. Eu já tenho o exercício que eu vou fazer essa semana. Bom, para finalizar, eu queria destacar para vocês que o que eu trouxe aqui foram alguns exemplos de exercícios mentais. Não são os melhores exercícios, até porque não existem melhores exercícios. Tem 2 pontos que são importantes que você deve observar a hora de escolher como você vai exercitar a sua mente. O primeiro é se exercitar em áreas novas para você e não áreas que você já tem facilidade. E o segundo é se atentar para variabilidade de estímulos. Não existe grande vantagem em estar exercitando sempre a mesma habilidade cognitiva. Você precisa variar os seus estímulos. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a viver e envelhecer com mais saúde. Envie esse vídeo para aquele amigo ou conhecido que você acha que não está com a memória muito boa. Envie agora para não correr o risco de esquecer. Me siga nas redes sociais que eu estou sempre falando mais sobre isso. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo para vocês. Muito obrigado, abraço, até o próximo vídeo.